Antifa. Antifascistas. É um termo que ocorreu principalmente a partir de uma tradição americana, quando surgiu o fascismo, né, de grupos que eram simpatizantes do fascismo e do nazismo, então surgiram também movimentos contrários a esses grupos. Mas isso é história antiga, entre aspas. Mais recentemente, os antifas são certamente a coisa mais parecida que temos com movimentos fascistas, porque eles se organizam de maneira militante, eles só não usam as roupinhas, né, que os fascistas usavam na década de 30, mas tem toda a ideia também de um certo visual de roupa, que é aquela imagem do cara, como é que é? Tem o Black Bloc, né, que eram pessoas que se infiltravam nas manifestações mais variadas, né, e buscavam, então, por exemplo, denunciar que é fulano ou beltrano, ele na verdade é um fascista, é um nazista, ou é um supremacista branco, né? Esse tipo de perseguição sistemática de grande intolerância, com o argumento de que estão, então, lutando contra o fascismo, é certamente o movimento mais amplo, mais forte e mais violento que temos e que, paradoxalmente, é o que mais se aproxima desse estereótipo dos fascistas da década de 30, quando eles eram uma novidade em ascensão. O Antifa é o radical woke. O woke é uma cultura mais calma, mais tranquila, quer dizer, admite gente mais tranquila, envolve gente de RH de empresa e tal. O woke ele é mais inclusivo, né? O Antifa já é uma coisa mais... É o extremo, é o radical woke. Ele faz parte do universo woke, mas ele é mais radical, ele é mais totalitário. O ódio dele, o ódio do coraçãozinho é muito maior, e a falta de uma causa razoável para esse ódio também é muito maior. Ele não está preocupado, de fato, com a quase inexpressiva, eu diria inexpressiva. Nos Estados Unidos não existe fascistas. Nunca ninguém cultua Mussolini, porque Mussolini é um pacote trabalhista, na verdade, é um pacote muito próximo, a gente já discutiu aqui em fascismo, muito próximo do marxismo, é uma alternativa ao marxismo. Nazista, existe tal, que chamado de supremacista branco, essa coisa existe, mas também é um fenômeno muito pequeno, é um fenômeno que não tem expressão política forte. Quantos deputados, quantos senadores nos Estados Unidos são claramente, convictamente supremacistas brancos? Não tem uma expressão maior isso. Claro, tem maluco, tem em tudo quanto é lugar, Como no caso da Alemanha também se discute, a AfD não é um partido alternativo, Frau Deutsch, não é Deutschland, não é uma coisa nazista, não faz nem sentido da formação deles, você vê que não é, mas existe o Pegida lá, que faz parte, que apoia a alternativa Frau Deutsch, que realmente tem elementos aí, sim, de culto germânico e tal, que usa suástica e tal, até como uma identificação, como os skinheads faziam, uma parte dos skinheads faziam isso, de botar suástica para representar algum tipo de rebeldia, de pertencimento, uma idiotice qualquer. Então o Antifa não tem um motivo real para combater isso, porque isso é inexpressivo. Isso é inexpressivo, isso não é um projeto de poder. Os Antifas, sim, ao contrário do woke, que não tem um projeto de poder, o Antifa tem um projeto de poder. Ele tem um projeto de poder de destruir completamente a sociedade. Isso já foi apontado, inclusive, o Antifa é mal recebido dentro do Partido Democrata dos Estados Unidos. Dentro do movimento woke também, muitos veem mal o Antifa, porque o Antifa, o comportamento deles, a atitude deles, é uma coisa que causa revolta na maior parte da sociedade, esse tipo de comportamento, ou revolta, ou desprezo, ou realmente eu tenho muito desprezo por esse tipo de gente, eu tenho muita pena desse tipo de gente, que não tem motivo razoável para ser rebelde com nada, é o chamado rebelde sem causa, e inventa um ódio, e cria um ódio por identificação, por grupo, eles vivem sempre em grupos, aquela coisa de tribal mesmo, e inventa uma causa para se sentir bem, para se equilibrar consigo mesmo. Ele tem que inventar um ressentimento. Como eu já disse em outro programa aqui sobre os woke, o ressentimento é um sentimento, o ressentimento é um tipo de sentimento que vicia, que traz certas satisfações, que traz certos... dá um sentido para a vida. E claro que o Antifa, como o woke, ele vai se sentir uma pessoa do bem, que está querendo fazer o bem, que está querendo mudar o mundo.
Mas o mundo tem que ser mudado, realmente tem coisas para se mudar no mundo. Não vou discordar que haja coisas para se mudar no mundo, mas elas têm que ser mudadas da maneira correta de se mudar. Qual é a maneira correta de se mudar? Analisar o problema, provocar o debate, admitir o debate. O Antifa não está pronto, não aceita o debate, o negócio dele é empastelar debate, ele está ligado também à cultura do cancelamento. O negócio é interditar completamente o debate. O negócio tem que ser na violência. O movimento Antifa também se caracteriza pela violência verbal, violência nas palavras e violência nos métodos mesmo. Quer dizer, eles usam métodos violentos nos Estados Unidos, por isso são bastante rejeitados na sociedade americana. Aqui no Brasil tem assim, alguma coisa do Antifa e é ligado, como nos Estados Unidos, ao pessoal, aos órfãos, né, como você diz. Eu gosto de usar viúvas do marxismo, mas aos órfãos do marxismo, né, que tinha aquela causa marxista, continuam usando a foice e o martelo, mas não, até onde eu saiba, não carrega um cartaz de Kim Jong-un como o único representante que sobrou dessa malfadada experiência, dessa genocida e ineficiente experiência que a gente viveu do marxismo no século XX. Então é isso, eu acho que Antifa é isso. Antifa é o grande radical. Esse é o verdadeiro extremo, que combate uma direita que de extrema tem muito pouco. Tem muito poucos grupos. Se você pegar a direita americana como um todo, a direita europeia, ou mesmo a direita brasileira, ela, 99% dela não é formada nem por fascista, nem por nazista, por nenhum cultor das ideias de Mussolini ou de Hitler, né? Ela é uma direita que, na sua maior parte, é formada por liberais, por conservadores moderados, o conservador que não for moderado não é conservador, por definição, não pode ser conservador um radical, e por pessoas da chamada centro-direita, enfim, moderados em geral. Né? E até uma tendência, né? Quer dizer, a direita ela se coloca como defesa da herança ocidental, como defesa dos nossos valores, e claro que entre os nossos valores está a democracia, está a representatividade, está a liberdade de expressão. Tudo isso são valores claramente de direita. Por quê? Porque são valores de gente que quer defender que nós temos uma boa herança e que nós devemos atacar os problemas, mas sem desfazer do que a gente tem de bom. O Antifa é absolutamente contrário, ele quer destruir tudo que a gente construiu, toda a civilização ocidental, tal como nós a concebemos, tal como ela resultou, a civilização mais livre e próspera em todos os tempos. O movimento Antifa é, digamos assim, o braço armado da tradição woke. Então, há uma flexibilidade. Todo o pessoal woke flerta um pouco com o movimento Antifa, né? Porque o movimento Antifa é que vai dizer coisas como socar um fascista no rosto, né? Punch in the face, né? Isso virou uma frase de efeito repetida por muita gente. Ou então, sempre antifascista. Aqui no Brasil, no Facebook, era uma daquelas coisinhas que se colocava na foto do perfil, né? Então, é uma forma de se identificar, de se distinguir. A maior parte dessas pessoas, né, não aguenta um minuto de porrada, digamos assim, né? É aquela história zoeira que eu sempre brinco. Olha, se for para ir para porrada, quem é que vocês acham que vão ganhar? Os jovens identitários e os antifascistas, os antifas, ou os caminhoneiros, os policiais militares, os policiais civis de folga, né? Que são as pessoas que são, de certa maneira, caracterizadas como o suprassumo da extrema-direita. Tudo vai ser apontado como extrema-direita, supremacista branco, inclusive pela imprensa, que é muito sensível à perseguição que esses grupos poderiam fazer e fazem aos jornalistas. Então, os jornalistas, inclusive, eu acredito que a maior parte deles se tornaram true believers do movimento Antifa. Eles pegam assim, tem um certo fundamento, no fundo é um problema que precisaria ser resolvido, né? E aí acabam com medo também de serem cancelados, acabam se tornando apoiadores sinceros, né? É uma espécie de síndrome de Estocolmo da cultura ocidental. O Antifa é uma coisa bem simples de entender, é o rebelde sem causa, é o sujeito que, mas que, diferentemente do woke normal, digamos assim, do woke médio, ele tem um projeto de poder. Tem um projeto de poder e de tomar o poder realmente. Aí está claro um projeto, que é um projeto de destruição, é comunitarista,
Teve um caso muito interessante em Seattle, né, no Black Lives Matter, no mais recente onda Black Lives Matter, em que os antifas tomaram uma parte da cidade lá de Seattle, né? E aí fizeram lá uma ordem, a polícia não entra aqui, a gente vai fazer uma comunidade harmônica e tal, comunista mesmo, comunista no sentido comunista mesmo, não é socialista, é comunista de comuna mesmo, aqui todo mundo é igual, não sei, aquela coisa. Claro que tinha os líderes, e que os líderes são extremamente totalitários, como a gente sabe, são pessoas que não admitem nenhuma opinião contrária, não admitem nenhuma contestação, e que vão, se puderem, vão fuzilar quem manifeste a menor discordância, quem diga um mas. Não há espaço para um mas, para uma ponderação entre os tipos. Não há, como você bem disse, não há espaço para o debate. É interdição de qualquer debate. Eu até acho que há muita coisa a se dizer sobre o movimento antifa, mas, assim, tentando ficar nos elementos mais essenciais, eu discordo que eles tenham um projeto de poder que seja sustentável. Diferente do comunismo, que tinha o socialismo com uma longa experiência que nos levaria tipo pelo deserto até chegar à terra prometida do comunismo, o movimento antifa, ele basicamente quer destruir, né, a sociedade capitalista, e ele não propõe nada no lugar, né? Então, um marxista tradicional diria, isso vai levar ao problema lá da Comuna de Paris, que o próprio Marx vai analisar e dizer, isso levou a formas mais primitivas de exploração, mas não acabou com a luta de classes. Então, a questão do movimento woke, ele é muito superficial, muito autodestrutivo. Esse movimento em Seattle não terminou, então ganhou o Biden, que era lá uma bandeira do pessoal woke e antifa nos Estados Unidos, que o Trump não poderia se reeleger, mas no dia da posse do Biden, estava lá o pessoal dizendo que não, agora não aceitamos o Biden também. Então, não há aqui um diálogo possível com o movimento antifa, porque ele realmente tem um projeto muito radical e autodestrutivo. Eu não consigo ver uma comunidade antifa durar muito tempo, porque, enfim, quem é que vai fazer negócios com eles? E eles não querem que façam negócio. Então, ele está fadado a ser sempre um movimento de resistência que precisa do capitalismo para ter contra quem se contrapor. Então, não é bem um rebelde sem causa, mas é um rebelde que depende da manutenção daquilo que ele alega estar destruindo. Eu costumo dizer, olha, não existe movimento supremacista branco significativo, mas pode ser que o movimento antifa acabe criando isso. Ele serve a um projeto de poder. Eu vou fazer uma analogia com a Guerra Civil Espanhola. A Guerra Civil Espanhola, você tinha lá o que era a República, né? A República é tudo que se opunha a Franco e aos conservadores espanhóis. Só que nem Franco nem os conservadores espanhóis tinham a menor sombra de fascismo. Não tinha nenhum elemento do fascismo italiano, da ideologia fascista italiana. Você tinha a Falange lá, o Primo de Rivera e tal, com alguns elementos e tal, alguma coisa, mas não era. Franco pelo menos os militares, né, que realmente faziam a diferença, e principalmente os carlistas, né, os requetés, que era a grande força armada do lado de Franco, foram os carlistas, né, que vinha das guerras carlistas, que eram os tradicionais católicos. Um tradicional católico tem tudo menos fascista. Acho que era o oposto do fascismo. Os carlistas, que eram principalmente da região do País Basco e tal, eles seriam bastante antifascistas, se você quiser definir a coisa em torno do fascismo. Ocorre que Franco tinha o apoio real de Mussolini, o apoio armado de Mussolini, a simpatia de Mussolini. Então, do outro lado, do lado republicano, você vai ter várias pessoas que teriam características, o POUM, por exemplo, e outros movimentos que existiam, pessoas até inocentes, digamos assim, modo de dizer, que não, por um conhecimento maior, era só uma questão de, eu sou contra, ele sabia o que ele era contra, né? E aí pintavam ele como o Franco como o novo Mussolini, como aquela coisa meio opressiva e tal, que vai matar todo mundo. Nesse sentido até não muito distante, porque realmente a turma do Franco não deixou o pessoal se criar depois que ganhou a guerra. Mas o que aconteceu? Aí você vai dizer, por que serve o projeto de poder?
Porque o governo da República ele começa com o Largo Cabageiro, que era um sindicalista. Tipo Lula. O Largo Cabageiro tem muita semelhança com o que seria o Lula. Ele era um cara popular. Ele tinha sido eleito, na verdade. E o Largo Cabageiro tinha um diálogo com todo mundo, como o Lula tem aqui. O Lula tem aquela coisa, ele dialoga com todas as esquerdas. Todas as esquerdas dialogam com ele. Todos os movimentos tem uma boa relação com esse tiozão de esquerda que não é comunista, não é marxista, se não tem pelo menos uma formação marxista, mas que é aquele líder. E aí Largo Cabageiro logo é apeado do poder e substituído por quem? Pelos marxistas de verdade, pelos marxistas que tinham método e apoio de Stalin. O governo depois, ele é todo ele marxista, tem La Passionária, tem vários elementos marxistas. E uma das primeiras providências dos marxistas vai ser fuzilar ou prender todo mundo que era o Antifa. Esse rebelde sem casa ele vai acabar preso ou fuzilado muito antes que as tropas de Franco cheguem a Barcelona. Ou tomem Madrid, que Madrid só foi tomada, na verdade, no fim da guerra, foi deixada como troféu último. O Antifa ele pode não ter realmente um projeto de poder muito claro, embora os espanhóis tivessem, e os antifas americanos têm um projeto de poder, sim, baseado na ideia de comunismo. É um projeto de poder, ainda que inexequível, mas é um projeto de poder. Não deixa de ser um projeto de poder porque ele não vai dar certo. Mas vai acontecer a mesma coisa que o espanhol, quer dizer, num determinado momento, vamos dizer que isso vire um governo, quem vai ser o líder vai ser aquele marxista cabeção, que foram os líderes do governo espanhol da República nos últimos 2 anos da Guerra Civil. Os últimos 2 anos da Guerra Civil vão ser por militares que ficam leais à República, militares tradicionais, que vinham daquela família tradicional, daquela formação tradicional, alguns deles até católicos, comandados por políticos que tinham absoluta clareza com relação... Tinha aquela coisa do marxismo científico, aquela visão que tinha que ser o socialismo e tudo mais, eram extremamente pragmáticos e que tinham uma vida normal. Todos eles eram heterossexuais, tinham as suas coisas. Até a Passionária era bastante heterossexual, e eu gosto de contar a história dela, que depois ela vai se exilar na União Soviética. Stalin gostava muito dela, e ela pede para Stalin negociar com Hitler, porque uma paixão dela, que era um rapaz jovem, né, que ela estava apaixonada, estava no campo de concentração. E aí o Stalin diz, bom, se a Julieta quer o seu Romeu, vamos buscar o seu Romeu. Isso foi antes de 1941. Aí o Stalin realmente consegue que o Hitler liberte o cara, e o cara é trazido para Moscou para que fique com a Passionária. Quer dizer, então esse tipo de gente bastante convencional que o Antifa acha que odeia é que vai mandar neles se por acaso eles conseguirem o que querem. Não, esse exemplo aí não é bem convencional, porque uma mulher assim ter essa paixão toda não seria talvez o normal, principalmente na sociedade marxista. Mas, veja bem, qual isso aí seria peraí. La Passionária é a exceção que confirma a regra. Ela era a única mulher naquele governo. Mas o que eu queria comentar é que os comunistas também, né? Os comunistas que criam o socialismo, ninguém vai matar tanto comunistas quanto os próprios comunistas. O Ocidente jamais conseguiu se organizar. O Ocidente capitalista, feio, bobo e malvado, nunca se organizou para matar tanto comunistas quanto o próprio comunismo. Mas isso faz todo sentido, que a ideia é a seguinte: tu pode começar uma revolução com o pessoal idealista, né? E tu precisa que o pessoal sejam crentes mais ou menos sinceros daquela coisa. Mas muito idealista traz problema, porque o cara vai ver problemas, vai ver hipocrisia e vai causar problemas, a gente vai ter que se livrar deles de alguma maneira. Solução comunista ou socialista mata todos eles, ou não mata, manda eles para trabalhos forçados, onde eles vão morrer naturalmente. Não, os socialistas da Europa tiveram na Guerra Civil uma enorme oportunidade, uma coisa fantástica. Quem conta isso, até George Orwell, que participou, conta isso aí, em detalhes. Tinha a chamada Frente de Madrid, que foi um erro do Franco querer tomar Madrid imediatamente, um erro de avaliação do exército franquista. E aí tinha uma frente lá que era horrível, era um banhado aquilo lá, e era um lugar de uma mortalidade violentíssima. Quem foi mandado para lá? Chamadas Brigadas Internacionais, que eram aqueles voluntários idealistas que acreditavam naquela porcaria toda.
E aí eles viraram bucha de canhão. E os socialistas da Europa ficaram muito felizes porque se livraram daquela catrefa idealista chata que só incomodava. Eles viraram bucha de canhão mesmo. Claro que os antifas os antifas de verdade do governo republicano também foram mandados para lá. Vai lá, vai lutar, exerça. Como você bem disse, eu quero ver uma luta de verdade. Viraram alvo fácil para os soldados do Franco, que eram soldados regulares do exército e que eram os requetés. Os requetés, então, eles tinham uma adoração por matar aqueles caras. Né? Imagina um carlista católico. Eu sou muito simpático ao carlismo espanhol, muito simpático mesmo, pela função ideológica, né? Me emociona, me arrepia como movimento, tem uma identidade muito grande, mas os caras, o quê? É antifa do outro lado? É trotskista? É isso? Agora que eu estou motivado para a guerra, que é uma beleza. Nada motiva mais essa turma, como motivaria os militares brasileiros, tá, a maior parte aqui. Não tenho dúvida que na hora da verdade eles ficariam bastante motivados com relação a essa turma, mas os marxistas de verdade, os que vão mandar, não pensam muito diferente. E eu aconselho todo mundo que tem simpatia por Antifa que leia Lenin. A melhor coisa que eu fiz na vida foi ser comunista na juventude e ler as obras completas de Lenin. Ele tem um artigo, quase um livro, um ensaio, em que ele diz: esquerdismo, doença infantil do comunismo. Isso é fantástico, que ele faz uma crítica mordaz a esse tipo de gente, esses rebeldes sem causa, essa cabeça oca, cabeça de vento. Então ele faz uma crítica muito bem feita a esse pessoal. Mas então o projeto de poder Antifa, né, ele é muito restrito a uma utopia que é insustentável, né? E o que eu estou tentando chamar a atenção é de que o projeto de poder efetivo, ele depende da manutenção da opressão capitalista e, se possível, de fomentar racismo, supremacismo branco, até algum reavivamento do fascismo de verdade. O antifascismo, como um movimento, ele meio que perde o sentido se não houver mais fascistas, né? Então, qual vai ser o sentido do antifascista se não há mais fascistas? Então, o Antifa, ele tenta criar. Não é um projeto consciente do cara que é bucha de canhão do movimento. Esse cara é o cara violento que quer quebrar umas vidraças de banco. Basicamente isso, tá? É o cara violento que quer jogar um coquetel molotov nos policiais, né? Que são trabalhadores, eventualmente, aqui no Brasil, ou na França, ou na Inglaterra, pretos, né? Ou muçulmanos, e que vão ser as vítimas mais imediatas da violência explícita e quase que, digamos assim, artística, porque eles acham bonito isso. Conseguimos dar um soco na cara de um fascista, conseguimos botar fogo num fascista, né? O cara pode ser preto, mas ele está a serviço dos supremacistas brancos, até porque com os equipamentos de proteção do policial, do mato. Fica meio despersonalizado. Desculpa? Capitão do mato, é o capitão do mato. Então, essa ideia do antifascismo como projeto real de poder, eu vejo como uma dependência, ele é parasítico, vamos dizer assim, de uma sociedade relativamente tolerante, mas que pode ser provocada para a briga. Então, o que mais agradaria ao movimento Antifa seria uma espécie de mini, não grande, uma mini reação, por exemplo, dos americanos médios. Os americanos médios são brancos, né? E alguns são pretos e também não gostam dos antifas, né? Os antifas e o próprio movimento do Partido Democrata contemporâneo, atual, né? Ele meio que toma algumas minorias como curral eleitoral, e esses currais eleitorais estão meio que se irritando um pouco entre os latinos, entre os pretos, né? Agora, o ideal seria que uma comunidade branca se unisse para fazer uma milícia para lutar contra os antifas. Isso seria a glória. E assim, eles tentaram até explorar um caso lá de um guri americano que estava com um fuzil, que lá é permitido, né? E aí o cara ia ser talvez linchado, e ele acaba se autodefendendo e mata 2, né?
E isso foi explorado como um supremacista branco, né, por questão racial, matou 2 e tal. Só que o problema é que o vídeo que eles até com convicção tentaram reproduzir como prova disso, provava exatamente o contrário. O cara ia ser possivelmente agredido, né, e ele se defende. Mas, assim, a própria imprensa burguesa, durante muito tempo, repetiu aquele caso como uma prova de supremacistas brancos de extrema direita estão oprimindo o movimento Black Lives Matter, que seja. Na verdade, o que estava acontecendo era uma exploração de um pretexto meio fraco, meio ruim, para cometer muitos crimes, muita violência, com a imprensa dizendo que eram manifestações, de modo geral, ou principalmente pacíficas. E aí, ao fundo, estava tudo pegando fogo, né? Esse paradoxo, essa dissonância cognitiva, não é tão problemático que haja antifas. O que eu acho problemático é essa dificuldade da sociedade americana de reconhecer que isso, obviamente, passou muito dos limites. O que o Biden pode fazer? O Biden pode mandar a polícia ir lá e baixar o cacete neles? Fica difícil. Possivelmente é o que ele vai fazer em algum momento, mas não será muito noticiado, como o problema também das crianças, né, em centros de manejo do pessoal que tenta invadir os Estados Unidos ilegalmente, e era denunciado como coisa fascista, campo de concentração do Trump. No Biden, tudo bem, é por razões humanitárias. Bom, como a gente já disse aqui no programa com a Bruna ressaltou um aspecto que o Brasil não tem o mesmo caldo de cultura, né? Não é exatamente a mesma coisa. Então a gente viu no Brasil com a Lumena no BBB que houve uma reação nacional contra ela, inclusive de gente de esquerda dizendo, peraí, ela não me representa. Mas o que é o Antifa? Se você quer entender o que é o Antifa, já por resumo, é a Lumena com um coquetel Molotov na mão. É basicamente isso. A Lumena, não vejo ela jogando um coquetel Molotov, ela é uma intelectual do partido, vamos dizer assim. E a gente sabe mas não, mas quer dizer, se ela fosse pro Antifa, o Antifa é uma Lumena com um coquetel Molotov na mão, sem tanta intelectualidade, claro. Não, o que eu quero chamar a atenção é que a Lumena, ela está muito mais entranhada na sociedade arrumadinha e que tem acesso à verba partidária e tudo mais. A Lumena não é antissistema. Ela pode até fingir e fazer, mas ela não é o cara militante que vai se esconder. A ideia toda dela é estar sempre explícita. E por que ela vai correr o risco de levar uma pedrada se ela conquistou um espaço através da conversa fiada ou da expressão carrancuda? Ela, diferente do Antifa, que vai, de repente, tapar o rosto para atacar um tijolo numa vidraça de um banco, ela vai lá dizer que realmente o banco é uma coisa opressiva e tal, mas ela vai mostrar a cara porque ela está num outro patamar da discussão. O Antifa, que diz, você tem que dar um soco na cara dos fascistas, não é a mesma pessoa que joga pedra, que joga coquetel Molotov, que corre risco de ser preso, né? Esse fenômeno ocorreu muito claramente lá naquela questão do jornalista que foi atingido por um rojão e acabou morrendo, né? E que houve lá a participação a incitação da Sinim e outras pessoas, Sinim, né? Foi preso. E aí quem é que foi preso, né? Quem é que ficou preso? Que nem torcida organizada de futebol no Brasil. Vamos lá, vamos pro resumo? Tu entrou ali com um detalhe do Franco, né? Sim, eu sei. Vamos lá. Depois tu conta o tempo que tu ficou falando daquilo para tu ver quanto da nossa... nossos quantos minutos? Já temos 30 minutos já, vamos lá. Antifa é o antifascista. Só que, paradoxalmente, o Antifa agora dos anos 2020, né, ele é a coisa mais parecida que temos com fascistas. São grupos quase que paramilitares, né, eles só não usam roupas marrons, mas preta até usam, né, então tem os Black Blocs, são a variação, uma pré-figuração dos antifas, que são os antifas na prática. Um pouco assim do blá, 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 é o só que os fascistas na cara, né?
Então é uma proposta de violência física explícita contra os fascistas. Quem são os fascistas? São quaisquer pessoas de direita. Então não precisa ser nazista ou, sei lá, cultuar Mussolini, né? Basicamente, se tu fores de direita, tu é um fascista. Tu pode até ser negro, como eu, e tu vai ser um supremacista branco. Ou tu é branco e é por isso só por isso um racista, ou tu pode ser até um negro, mas tu virou um capitão do mato, né? Pode ser até preto, né? Ainda assim vai ser atacado, pelo menos verbalmente, de maneira muito violenta. A gente viu isso com Joaquim Barbosa, a gente viu isso com o Holiday, né? O fato de tu ser preto não quer dizer que não vai haver ataques racistas contra ti, ataques de extrema intolerância por qualquer coisa que tu faça. Se tu tá na turma errada, tu é fascista. Bom, esse tipo de postura, ele não tem um projeto de poder concreto, de tipo, vamos tomar o poder e vamos fazer um governo assim ou assado. Basicamente, o que eu identifico no movimento Antifa é uma dependência e quase que uma necessidade de fomentar um capitalismo, um machismo, uma transfobia, uma homofobia, porque esse movimento se alimenta de fomentar uma polarização que ele pode combater e assim se perpetuar. Se o movimento antifascista fosse bem sucedido, o que não é o objetivo do movimento, ele não teria mais razão de ser. E o fato é que não havia um movimento fascista que tivesse justificado o surgimento do movimento antifascista. O movimento antifascista atual, ele tenta criar permanentemente, se não o fato, pelo menos a percepção de que estamos cada vez pior nesse aspecto. Do ponto de vista psicológico, o típico Antifa é aquele que é o rebelde sem causa, o antigo rebelde sem causa, que é aquela pessoa que não tem nenhum motivo razoável para ter ressentimento, mas que alimenta um ressentimento extremo. São pessoas extremamente ressentidas contra tudo e contra todos, contra o Ocidente, contra tudo que eles têm e desfrutam. Rebelde sem causa hoje é o emo, né? O emo não tem motivo, ele sofre. Mas o Antifa, ele tem um motivo ainda que imaginário, que é o supremacista branco.